Estamos aqui novamente com mais um episódio do Meu Caminho, com a minha amiga Rê. Você tá bem, Rê? Eu tô bem, Dé. E você, como é que tá? Tô ótima. E hoje o assunto promete, hein? Hoje é especial como todos os outros, né? Mas estamos com uma amiga super aqui, que é mestre em Reiki, hipnoterapeuta, praticante de Axis, terapeuta de medicina egípcia, terapeuta breathwork, consteladora e ela é mãe também. E o assunto hoje é sobre Reiki. Laura Martins, como é que você tá? Oi, meninas, estou cada vez melhor sempre. Muito obrigada. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Poder dividir isso com vocês. O prazer é É, todo nosso, é uma honra ter você sim, aqui. prazer é nosso, com Tá? certeza. Muito obrigada, E, muito obrigada. e fale um pouquinho para a gente o que que é Reiki e como ele funciona. Gente, é uma incógnita, porque muitas pessoas banalizaram o reiki, porque o reiki é muito simples de se explicar, porque o reiki é energia universal. Então, rei quer dizer energia e ki universal. Então, é energia universal onde ela é canalizada. Então, quando a gente faz a imposição das nossas mãos, a gente canaliza a energia e transmite para o outro. O que muitas pessoas não têm o conhecimento é sobre como utilizar. Por isso que eu falo que é banalizado, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você pratica e começa por você, você consegue transmitir isso para o outro. Então, tem uma reportagem muito linda do Roberto Carlos, que eu adoro, que ele está no programa do Faustão, e aí o Eu Faustão vi, pergunta para eu ele, né? lembro disso. Já viu? E aí ele fala, eu Sim. fico toda arrepiada, porque ele fala assim: reiki é amor. Uhum. Então, começa por nós. Então, quando você aprende a se amar, a praticar com você, você pode transmitir isso para o outro, para o universo, para tudo. Isso as pessoas elas esquecem um pouco, deixam um pouco de lado, porque muitas vezes a gente acaba se julgando, a gente acaba esquecendo da gente, a gente deixa tudo para lá e foca no problema, foca na fofoca, foca em tudo, mas não foca no mais importante, que é o amor. E Que lindo isso. Muito lindo, todo muito lindo. mundo tem capacidade de manipular a energia, de transmitir a energia, porque está dentro de nós, entendeu? Então, Jesus Cristo trouxe isso a nós. Então, quando ele curava os doentes, passava pelas pessoas e transmitia isso, ele falava que todo mundo ia ter isso, que os discípulos dele iam ter isso e eles iam transmitir isso para outras pessoas e todo mundo ia ter esse conhecimento. Só que em algum momento a gente perdeu isso. Então, por conta de ganância, de religião, várias outras coisas. Então, virou tipo um tabu. Ai, que reiki é religião, que reiki é magia, que reiki é bruxa. Eu já ouvi isso. Ai, é Uau, bruxaria. caramba, Sério. E eu, não é Incri- bruxaria, não é porque te curou que é que é bruxaria. bruxaria, né? É porque as pessoas falam assim, ai, que bruxaria é essa? É sério, O que que você fez? Só tá usando as mãos, né? é somente as mãos, O que que entendeu? você tá Então, fazendo? É. exatamente isso. E conforme você vai praticando e você vai se dedicando, vai ficando cada vez mais forte. Então, eu tenho um caso muito legal, que eu esqueci até de pedir autorização para a pessoa, então não vou falar nomes, tá? E Sim. de uma amiga que virou paciente e ela pediu para eu tratar a filha dela. E é uma coisa assim tão genuína que eu estava em um evento e aí eu comecei a sentir dor no meu joelho. E aí
a dor começou a me incomodar. E aí vem a pergunta, né? Era joelho esquerdo, aí veio na minha cabeça, que caminho é esse que tá me impedindo de caminhar? A Déia sabe do que eu tô falando. Ah. Porque eu utilizo o reiki tratando o emocional, que é uma das coisas também que as pessoas se perderam. Elas focam somente na dor, mas antes da dor existe uma emoção que precisa ser curada, né? Sim, E sim. aí, quando eu coloquei as mãos no meu joelho para fazer reiki, eu falei assim: não, essa dor não é minha. E aí me veio a filha dessa amiga e na hora eu mandei mensagem para ela. Eu falei assim: então, você tá com dor no joelho esquerdo? Ela falou assim: Laura do céu, o que que você fez? Ah, não, aí eu ia te chamar de bruxa mesmo. Também. E aí eu peguei e falei para ela, eu falei assim, é a conexão que a gente gera. Então, muitas vezes as pessoas, elas desacreditam de si e desacreditam do divino que há dentro da gente, né? Até Uhum. porque quando Sim. a gente faz uma reverência para uma pessoa, isso é muito dos asiáticos, né? Eles saudam Deus que habita no outro. Então, Deus está dentro da gente, Deus está no computador, está no espelho, na cama, na planta. Deus é o tudo e o todo. E a gente esquece disso. Então, quando a gente faz algo para alguém com amor, você está compartilhando um pouco de Deus com essa pessoa. Que muitas vezes a gente esquece. É igual aquela fábula Pegadas na Areia, né? Não sei se vocês já Sim. ouviram, que fala assim, Exato. Deus, quando eu Sim. mais precisei, onde é que tu andavas? Ele fala, estava te Vai carregando te no colo. carregando no colo. Então, assim, Uhum. o tempo todo ele tá com a gente, o tempo todo é, a gente tem essa, eu não digo poder, mas a gente tem essa conexão com Deus. Então, por isso que muitas pessoas acham assim, ah, é religião. Não, não é religião. É o todo e o tudo. É o universo, é energia. Tanto que dentro da apresentação eu trouxe uma imagem, né, que mostra exatamente como que é canalizado. Então, não é algo Uhum. que fala assim, ah, é magia, é religião, é isso. É você. Então, todo mundo tem é, essa capacidade de trazer a energia para si, entendeu? Então a gente consegue sentir a energia. A energia ela está em todo lugar. É como diz Não, eu o achei interessante na imagem que também vem energia da Terra. bem, é o todo, é o universo. O universo não é só o céu. A gente Exatamente, se eu pensei que era só de engana. cima. Não, mas todo mundo pensa isso. Ah, o universo é o céu, o universo é o todo. Porque se a gente olhar todos os planetas, eles estão na galáxia, tá todo mundo solto. Então, o que tá em cima tá embaixo, Uhum. entendeu? Então, não existe essa divisão, porque muitas vezes as pessoas elas ligam, tipo assim, a Terra com o inferno, e não Uhum. é. Não tem O nada a inferno é o que ver. a gente cria na nossa cabeça. O inferno é as coisas que a gente idealiza, coloca para fora e sai criando, que é o que a gente chama de física quântica, né? Então, assim, Sim. é aquilo que eu crio na minha mente, forma a palavra e ali vai se tornando tudo aquilo que eu jogo para o universo. E como Então, chegou o reiki na tua vida? hã? Como você descobriu? Como você descobriu o reiki? O reiki é uma história muito engraçada, porque quem começou foram as minhas filhas. Que legal. Uma amiga, ela tinha quadrinhos dos símbolos do reiki. E aí Uhum. as minhas filhas começaram a nomear os símbolos. Então, chokurei, um exemplo, elas falavam que era o símbolo da música, né? Porque ele parece mesmo um cifrão. Parece, é E verdade. Verdade. aí, e aí tinha o Seireiki, que é o rabo do dragão, a cauda do dragão. E aí a minha filha chamava de pente. E ela ficava perguntando para essa minha amiga, tia, e como que é isso? Como que funciona? Ela falou assim: você quer aprender? Eu vou procurar uma professora para você. E aí elas falaram assim: quero. E aí ela pegou e falou assim: eu posso dar de presente? Eu falei assim: com toda certeza. Tudo que é bom é bem-vindo, né? E Sim. aí Sim. ela deu de presente para minhas filhas o nível 1.
e precisava acompanhar. E lógico que Menor eu de fui idade, né? acompanhar, né? Menor. E aí fui Sim. acompanhar, aí fizeram um, gostei, gostaram, e aí eu peguei e falei assim, então pode deixar que o dois é por minha conta. Sim. E aí elas fizeram dois, automaticamente eu fiz também, depois eu refiz o um e o dois, fiz o três e fiz o mestrado, e hoje somos as reikianas. Elas fizeram também o mestrado? Elas foram até o mestrado Não, também? elas não fizeram mestrado e eu também não permiti ainda que elas façam nível 3, porque Uhum. dentro do nível 3 existe um símbolo que ele amplia. Então, um exemplo, é o símbolo que você pode, quando você faz o nível 1, é para você, que é o que eu falei. Primeiro a gente tem que se amar. Então, ame primeiro a ti para depois amar o próximo. Então, primeiro nível você Uhum. cuida de você. O segundo nível você cuida de você e mais uma pessoa. No terceiro Uhum. nível você cuida de você e todo o universo. Tanto que a minha primeira prática, eu conto isso e as pessoas ficam assim, meio. Quem é do babado, quem conhece esses negócios muito loucos, acredita, quem não é, fica bem assim. Ah, tá, É. vai. A primeira vez que eu mandei assim, tipo, reiki para o universo, eu comecei assim, para energia, vinha para mim, para o meu quarto, para minha casa, para os meus vizinhos, para o meu condomínio, para minha rua, para minha cidade, para o meu país, para o meu planeta, para o universo. Quando eu falei universo, eu fiz puf. E eu Uau. senti como se eu tivesse, tipo, me desmembrando e virando Que legal. partículas. E eu Nossa, que comecei a muito ver, legal. tipo, o meu quarto e eu não estava mais lá. E eu falei assim, gente, e agora? Ninguém me ensinou a voltar. Que legal! Ah, muito E, bom. a- e aí, nisso, eu lembrei de uma frase que um amigo meu me falou, que ele falou assim, Laura, se você quiser usar o amor de Jesus, primeiro você tem que amar igual Jesus. E aí eu lembrei, né? E eu peguei e falei assim: Jesus só se entregou pro Pai. Então que seja assim. E aí enviei tudo, senti toda a energia, vi as cores, tudo, porque são práticas e você vai aprendendo. Então, assim, quanto mais você pratica, mais você tem história para contar, mais você tem depoimentos, mais você consegue se conectar com outras pessoas. E aí eu fui voltando e todos os meus alunos eu ensino, gente, se algo acontecer, se vocês sentirem que estão desmembrando, se vocês sentirem que vocês estão se desconectando, só agradece que a energia sabe o que ela tem que fazer. Tá Que tudo legal certo. isso. Não fica preocupado, né? Não, não Tá. fica, se entrega, porque assim, se é amor, se é do universo e se é pro bem, você não Uhum. tem por que ter medo. É que você se Sim. unifica, né? É que nem Você você se falou, essas partículas, né? Você está se unificando com o universo, né? exatamente isso, você se unifica. E quando você aprende a compartilhar, você para de se julgar e você para de julgar o outro. Entendeu? Sim, Então, assim, é algo muito magnífico. E melhor ainda é quando você entende que tudo é emoção, tudo é emocional, né? E a partir do momento que você entende que tudo é emocional e que você pode tratar aquela emoção com energia tal, no tempo tal, porque o Reiki, ele não existe espaço e tempo. Uhum. Entendeu? Então, assim, sim. eu posso tratar a Andrea aqui agora, como eu posso tratar a Andrea lá do passado. Da Que Não mesma, legal. sabia. Não da sabia que tinha mesma essa forma que eu parte. posso tratar a Andrea do futuro, a Andrea que quer, Uau. sei lá quantos seguidores, que quer convidar, sei lá, vai, eu quero convidar a Cristina Cairo. Então a gente vai trabalhar o Reiki para isso, para que você se alinhe com essa energia, porque tudo é energia. Então, a Andréia, ela precisa curar algo lá da infância dela para ela aprender a mexer com tecnologia. Então, o que estava travando ela? E a gente vai buscar a raiz disso e tratar essa raiz. E isso as Que pessoas elas não interessante. conseguem entender. Tanto que eu tive uma aluna
que ela já tinha feito reiki, ela queria fazer uma revisão. Aí ela falou assim: posso fazer? Eu falei assim: todo mundo pode fazer, não existe essa. Ah, eu sou ateu, Uhum. posso? Pode. Eu sou evangélico, pode? Pode. Eu sou um bandista espírita, pode? Pode. Eu sou criança, pode? Pode. Gente, é energia do universo, é amor, é somente isso. E Que uma das incrível. Eu não coisas sabia que podia criança. Eu pensei que tinha um pode, pode. limite. A minha filha mais nova, ela começou a fazer reiki com de 6 para 7 anos. Ela começou com É, 6 e fez o segundo com 7. eu até lembro que você falando da Cristina Cairo, né? Na escola da Cris, tinha para mirins, né? O Reiki Tinha, 1, 2 e 3, né? exatamente, tinha. E assim, o meu medo do 3 com as minhas filhas não é que não pode, tá? Então, Sim, assim, sim. Uhum. eu já me perguntaram isso. Ah, não pode criança fazer o nível 3? Pode, claro que pode. Só que as minhas filhas, elas já vieram de um histórico que mexe com muita coisa, né? Então, assim, elas têm uma mãe que já, tipo assim, o reiki é só uma ponta do que eu já estudei, do que eu já pratiquei, do que eu já fiz. Então, assim, imagina uma criança que ela fala assim: eu quero este fone. Ela tem Uhum. só a foto do fone. Daqui uma semana ela ganha um fone. Uhum. Ela fala assim: ah, eu gostei dessa pedra, eu quero uma pedra 10 vezes maior. Sei lá, em uma hora, em um dia, dois, uma semana, ela tem uma pedra 10 vezes o tamanho dessa pedra. Eles criam com muita facilidade, Com muita, né? muita, muita facilidade. E assim, é uma coisa que as pessoas elas não entendem. Quanto mais amor você tem, mais próximo você chega daquilo que você deseja. Porque Que é Com lindo isso. certeza. Lindo, lindo. porque é genuíno. O que faz a gente descolapsar dos nossos sonhos? É a desconfiança, o medo, a raiva, o rancor, a mágoa. Por Sim, o isso que a gente, apego. o apego, e por isso que existe tantas pessoas, mestre disso, mestre daquilo, ensinando você a amar. Só que a gente já Hum. nasceu com isso. Só esqueceu, né? Como fazer. Esqueceu como fazer. E é exatamente o que eu busco trazer para todo mundo, todos os meus alunos. E eu trago, tipo, fábulas sobre perdão, trago coisas, e assim, eu tento trazer de forma mais pura e mais fácil como a gente aprender a amar. Porque amar é só você não julgar. E você começa com Uhum. você. Que a partir do momento que Sim, você aceita o outro. Sim, é tudo dentro da gente. sim. E Tudo tá nada mais dentro te da gente. incomoda. E as pessoas, elas esqueceram disso, de se olhar. Porque, olha, Déia, você sabe muito bem disso. O que me incomoda que vem do outro não é do outro, é meu. Com Uhum. certeza. A gente só é Você espelho. é só um espelho, tanto que a gente tem uma brincadeira aqui em casa, porque é só eu e as duas meninas, né? Então a gente tem uma brincadeira aqui em casa que eu ensinei para elas leis universais, tá? E aí E aí eu sempre, quando uma começa a pegar no pé da outra, aí ela se olha e fala assim: ó, o espelho. Que legal isso. E elas, Muito. e elas já entendem. Então, assim, quando a gente passar a se enxergar, ao invés de enxergar no outro ou jogar para o outro, a gente já Uhum. entendeu o que é o reiki, Sim. entendeu? Mas, Laura, eu nunca tinha ouvido falar que o reiki trabalha passado, né? Infância, futuro, enfim. Quando a pessoa Ah, vai tem. fazer o curso contigo, ela Ah, sabe disso? claro que Ela tem. sabe. Claro que ela sabe. Ela Não, mas sabe. ela não tem conhecimento nenhum. Ela vai começar do um. Ela sabe disso? Juro, porque para mim, eu leiga, eu desconheci. Se eu fosse fazer o curso contigo, imagina quando você falasse isso, oi? Então, eu explico tudo. Tudo, 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 tudo. Então, assim, a gente vai indo passo a passo. Então, é o trabalho de formiguinha. Você aprendeu a se cuidar? Aprendi. Você aprendeu a se amar? Aprendi. Então, a gente vai passar a cuidar do outro. Tanto Uhum. que a gente utiliza no terceiro nível.
trabalhar o presente, passado e futuro. Porque Legal. se a pessoa ela fica sabendo no primeiro, ela já fica ansiosa. Ah, Sim. sim, com Ela já fica certeza. ansiosa. Então, assim, vamos com calma, vamos se acolher. Porque a gente esquece. Eu esqueço, gente, com tudo isso, eu esqueço de me acolher. Uhum. A gente esquece, porque a gente vive no automático. Então, assim, para, respira. Qual foi? Hoje, vou dar um exemplo muito claro. Hoje, André, quanto tempo você tirou para você? Ih, ih! Você entende? Então, assim, a gente esquece, às vezes, de se dar um abraço. Muitas vezes a gente Uhum. cobra tanto do outro. Ai, que o fulano não olhou para mim, não me mandou uma mensagem, não me deu um abraço, não me cumprimentou. E você se cumprimentou? Você Uhum. se olhou no espelho e falou assim: Bom dia! Que dia maravilhoso! Eu gosto de escutar uma música do Maestrinho, que ele fala assim: Bom dia, sol, bom dia, mar, bom dia. E assim, é você se conectar, sabe, com o que tem ao seu redor. Bom dia, Sim. espelho, bom dia, Laura. Igual às vezes eu saio feliz, aí meus irmãos falam assim: Poxa, o que que aconteceu? Eu falei assim: Eu acordei! Que Mais um legal. dia para mim, né? Mais um dia, mais uma oportunidade. E engraçado que esse dia que eu estava muito feliz, a André me mandou mensagem. Olha que Olha incrível. só, Que entendeu? legal. E a Não, gente, você veio para mim. Veio, claro, a convida a gente estava Laura. conectado, é energia. E eu, Convida a é Laura. energia, e vem o meu 9 É. No dia 9. dia 9 tá tudo certo. Então, Que lindo assim, isso. é o que a gente busca. Às vezes, a Laura queria falar sobre reiki e ela não estava conseguindo falar. Lembra que eu te falei? Déia, Uhum. estou estudando agora. Então, assim, eu estou trabalhando com o que eu tenho, não estou buscando. Você aceita participar? Com toda certeza. Talvez a Laura estava sentindo saudade de falar sobre o reiki, entendeu? Sim. Então, assim, não existe assim, é a casa. Não. Eu pedi isso, a Andrea pediu isso, a Renata pediu isso. Uhum. E muitas E, vezes, pode falar, não, porque assim, é a posição com as mãos, né? É a imposição com posição as das. mãos. Isso, Por exemplo, você tá num ambiente, aí você vai, sei lá, num restaurante, aí você vê uma situação de que não tá legal ali, sei lá, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada. Você pode mandar reiki, tipo, através dos olhos, por exemplo? pode, Existe isso? pode. E é bom você tocar nesse assunto, porque tem mestres que falam assim, você não pode enviar reiki para desconhecido, você não pode enviar reiki sem a permissão da pessoa, né? Uhum. Só que uma coisa que eu aprendi, quando uma pessoa ela quer falar mal de você pelas costas, ela pede permissão. Não, Ela imagina. quer te xingar, ela pede permissão. Não. Não. Porque quando eu tenho que fazer o bem Uma para coisa alguém, eu tenho que boa, pedir permissão, Sim. né? entendeu? O máximo que eu sempre ensino para todo mundo, pede licença para o eu superior da pessoa, para o anjo da guarda, para aquilo que você acredita que seja superior a essa pessoa, que esteja guardando essa pessoa. Então, só pede licença e envia. Uhum. Sim, Igual, tá certo. assim que as meninas fizeram o nível 2, elas não podiam ver nada na frente delas. Nada, nada. Era um cachorro, Elas elas queriam. davam um acidente. E parecia que vinha assim, ó, um monte de coisa, uma atrás da outra. Elas ficavam assim, vamos dar reiki pro acidente, vamos dar reiki pro cachorro, vamos dar reiki pro gatinho, vamos pegar o gatinho, vamos não sei o quê. E é isso que faz a gente é, com, ter a compaixão que tanto se fala, né? Sem esperar, sem querer nada em troca e ser genuíno. Quando Uhum. eu gosto muito dessa frase, que o céu pertencerá às crianças, porque as crianças elas aprendem e realmente elas levam a sério. A gente Uhum. aprende, mas a gente guarda dentro de um baú. Sim, elas são mais Sim. puras, né? Mais verdadeiras, né? São. Então
Tanto que, assim, eu acho muito engraçado elas, que quando elas vêem alguma coisa acontecendo, elas falam assim, minha mãe é terapeuta. Se você conversar com ela sabe por que que você tá assim. Então, se você quiser, você marca uma consulta com ela. Aí a pessoa fala assim, mas quanto que é? Não, não é nada. Elas literalmente, elas falam assim, ela faz por amor. Faz por amor. Que bonitinha, gente. E assim, porque para elas é com amor. Então, assim, elas sentem prazer em fazer. Tanto Uhum, que quando eu estava em São Paulo, eu até montei um projeto para colocar Reiki em escola, para as crianças aprenderem. Porque uhum, imagina se uma criança, imagina a criança que ela aprende a ler e logo em seguida ela aprende a praticar Reiki. Ela vai praticar Reiki na nas hortaliças, ela vai praticar reiki na água, ela vai praticar reiki para o animalzinho, para a mãe, para o pai, ela vai praticar reiki para o irmão. O que que essa criança ela vai aprender? uhum. Uma Como que coisa essa boa, criança né? vai tratar a humanidade, né? É Só que outro aí olhar, né? Ia é um fazer uma olhar diferença gigantesca, com certeza. muito diferente, porque você esquece é, que existe briga política, que existe briga de religiões e não existe mais nada além do que o outro. Existe o outro que é igual a mim, é uma Uhum, representação de mim também, Sim, né? Um uhum. pedaço do universo que eu estou compartilhando o meu amor. Então, imagina que lindo seria se todas as crianças, desde o que a primeira série pré, entendessem que o amor é para ser compartilhado, não cobrado, porque sim, é isso que exatamente. a gente mais vê nas pessoas. As pessoas elas cobram, mas você não fez isso por mim, você deixou faltar isso, mas e o que eu fiz? É, e precisa entender também que a pessoa ela só te dá aquilo que ela tem, né? Então, se ela não tem esse amor aí que eu tô exigindo, né? Como é que ela vai poder te dar? Como é que eu vou te dar amor? Então, é aquilo que você falou. Vamos cuidar da gente primeiro. Vamos se amar primeiro. Porque aí você se preenchendo, você tá preenchido, você não tá vazio, né? E aí você Exatamente. consegue estar passando para as pessoas tudo isso, né? Transbordar, né? Então a Transbordar gente consegue transbordar aquilo que eu estou cheia, eu transbordo para o outro, para o que outro, com é o certeza. que a gente vê muito isso, as pessoas falando, as pessoas estão vazias. E Sim, realmente, porque hoje em dia o que que as pessoas elas se interessam em estética, né? Então, assim, todo mundo sim, quer ter um iPhone, quer ter um cabelo bonito, quer ter uma pele bonita, mas, assim, é só o por fora e dentro. Como que você tá? exato. Não, não existe mais casamentos igual à época dos nossos avós, bisavós, né? Então, não Duradouros, né? existe, não existe mais aquele respeito onde a mulher, Sim. ela cuidava das crianças, da casa. Então, era uma época, se a gente perceber também, que não tinha obesidade. Não, Década de 70, 60, era todas aquelas mulheres num padrão corporal, eram todas donas de casa, então existia uma vestimenta respeitosa, né? Então, assim, cada ano que passa, eu percebo que as pessoas elas estão perdendo o amor e os valores, né? isso com Muito se certeza. quer e pouco se doa. Ou é muita Sim, cobrança para pouca doação. Isso dói muito a gente que trabalha com o ser humano, que trabalha com o emocional, que trabalha com o amor, que trabalha tipo, para ter uma humanidade melhor. E muitas vezes as pessoas elas julgam muito e não aceitam, porque elas já vivem tanto no automático, que elas falam assim, claro que eu olho para mim, mas olhar para você não é só quando você está escovando os dentes, passando uma maquiagem e saindo correndo, né? Uhum. isso. Então, é você se olhar e falar assim, nossa, admirar o seu pé de galinha, admirar, sabe, a sua linha de expressão. Nossa, muito obrigada. Essa linha de expressão que eu tenho é de pensar numa prova, é de pensar
Na preocupação da minha filha com febre. Então, quanto amor eu tive por essa filha que estava com febre, né? Quem pensa Uhum. assim, entende? Então, assim, quem pensa ai, como que tá o meu vizinho? Será que o meu vizinho Tudo tá tem um significado, né? tudo, Tudo tem um tudo, tudo. significado. Então, É é ser grato por todo esse significado, né? pelo todo. É pelo Sim. todo, é tudo, tudo, tudo é ser grato pelo brinco que você tá usando, sabe? A unha aqui quebrou, que bom que ela quebrou, vou cortar a minha unha agora e vou conseguir, tipo, digitar melhor, né? Então, assim, é entender igual quando a gente estudou, né, lá, linguagem do corpo. Então, assim, as pessoas, elas, quando ficam doentes, elas acham isso ruim. Mas que bom que eu tenho a oportunidade de entender o que está de errado em mim. E o reiki ajuda justamente nisso. Imagina que é um casamento perfeito. Então, eu Uhum. sei o que está desregulado em mim e eu sei agora como cuidar, entende? Então, assim, é com amor, porque aqui me falta o Sim. amor, por isso que eu fiquei assim. Então, eu trago amor para aquela dor, entende? Faz E olhar com assim, carinho. eu já passei, eu já recebi atendimento, né, de reiki, Uhum. e mais de uma vez, e eu tenho essa curiosidade, porque uma pessoa específica, quando tocava em mim, eu sentia energia fria e outra quente. É meu ou é da pessoa? Porque aquela pessoa, todas as vezes que eu passava com ela, era sempre fria. Sempre. É dela ou é tipo, é porque eu precisava dessa energia, aí eu fui para ela? Eu vou te contar uma história muito legal sobre isso. Eu sou voluntária de um programa que se chama CQC, que é Cuidando de Quem Cuida, né? Tipo assim, as meninas me amam lá, as voluntárias, né? E aí, o diretor do Hospital do Câncer, ele tava com problema com uma sobrinha internada e ele tava com a cabeça muito quente, muito quente. E aí, uma das minhas colegas, né, a chefe, né, ela pegou e falou assim: Laura, eu preciso que você, exatamente você, vá fazer reiki no senhor diretor, né? E aí eu Uhum. peguei e falei assim: ai, gente, mas todo mundo já fez reiki nele, né? Ai, por Aham. que eu? Ela falou assim: porque ele tá precisando do seu reiki. E eu sei que você vai fazer o melhor. Eu falei assim: ah, não, não coloca toda essa responsabilidade em mim. Ela falou assim: por favor. E aí eu fui. E, tipo assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas, elas sempre falam, ai, mão de reikiano é quentinho. Porque a energia, ela realmente Uhum. esquenta a mão, tá? Uhum. E Sim. eu estava super nervosa, e tava um ar-condicionado geladíssimo em cima de mim. E eu lá com a mão Uhum. na cabeça do senhor diretor. Claro, a gente pede licença, tá? Eu lá com a mão na cabeça dele, e minha mão não esquentava por nada, nada, nada. E aí eu terminei, Caraca. agradeci tudo, falei para ele que eu estimava melhoras e saí. Eu falei assim, amiga, vai lá, pergunta como ele tá. Aí olha, eu não sei se dessa vez deu certo. Ela falou assim, sempre dá certo quando é você. Eu falei assim, para com essa confiança toda. E ela foi lá falar com ele. E aí ela falou assim, aí, gostou? Ele falou assim, foi o melhor reiki que eu já recebi na minha vida, eu tava com a cabeça quente. E ela realmente Caramba, conseguiu esfriar minha cabeça. Nossa, que esfriou incrível. a cabeça mesmo, né? Esfriou realmente a Literalmente. cabeça. Que Então, eu legal. falo para as minhas alunas e para qualquer praticante, é, a energia, ela sabe o que ela tem que trabalhar. Então, assim, Uhum. não é porque a moça tinha a mão gelada, ou era o que você precisava receber naquele momento. Às vezes você estava com o corpo tão quente que você precisava baixar aquela temperatura, Temperatura. entendeu? Uhum. Então, a mão dela estava exatamente na temperatura do que o seu corpo precisava, do que a sua energia precisava. Uhum. E não En- tem erro. O que aconteceu Sim. no atendimento era o que era necessário, porque quando a gente pede
para que os mestres ascensionados, que a energia venha a trabalhar, que ela trabalhe na vida daquela pessoa, não é na minha, é de quem está recebendo. Então você vai Uhum, receber exatamente o que você precisa. uhum. Por isso E que a eu pessoa sempre que falo, passa, que aplica o reiki, porque a energia vem através dela, né? sim, é um Sim, portal, né? Tipo assim, é é, só o é um canal. portal. É o Então, portal. assim, se ela não tiver legal, ela Não tem tiver problema. chateada, não tem problema? Não tem, não tem problema, porque não sou eu, não é a pessoa que está fazendo, não é a pessoa que é a energia. A Não é a energia é sua energia, universal, eu sou né? só um canal. Então Uhum, não interfere em nada. E tem mais, aquela pessoa que está emanando, que está tratando a outra pessoa, ela também é tratada. Então, se eu não estou legal, automaticamente eu estou me conectando com alguém que está semelhante a mim uhum, e aquela energia vai tratar os dois, entendeu? Então, assim, eu entendi. tenho uma coisa comigo que eu nunca lembro o nome, mas acho que a Andrea vai lembrar, que é o mesmo que o Luiz Cairo tem, de sentir do outro. Como que é que a gente chama, Andrea? Quando eu sinto o que o outro está sentindo. Você sabe o que é, não sabe? Eu sei o que você está querendo dizer. Você lembra o nome? É Porque uma. eu nunca lembro o É, nome. Não lembro. não estou lembrando agora. Mas vocês sabem o que é, né? Tipo, eu vou, Sim, sim. aquela pessoa que eu vou tratar, parece que vem em mim aquela, vem a dor, o sentimento. É, Tem, o nome eu não sei. já teve Sim. Não. caso de eu tratar uma mulher que o marido dela infartou dentro do banheiro, morreu. Uau. E aí o meu amigo me ligou na hora, Laura, por favor, ajuda a minha amiga. Ela tá sofrendo muito. Na hora que ele desligou o telefone, eu comecei a chorar, chorar, mas era uma dor tão grande que eu estava sentindo, tão grande, que eu coloquei a mão no peito assim, e falei assim, Senhor, me conforta. Que incrível. E aí logo em seguida, quando eu terminei tudo, meu amigo me ligou e falou assim, muito obrigada. Que Então, incrível. Nossa, que Nossa, é até legal. algo arrepiei. É, eu é também algo aqui. tão forte que dependendo de como for, a pessoa ela sente. Eu já enviei reiki para uma pessoa que estava na prova, que ela sentiu a hora que eu estava fazendo. Quando ela terminou, ela falou assim: você fez tal horário para mim, né? Porque eu senti a energia. Que Ai, que incrível. lindo. Então, assim, é vida, é energia de vida. E além disso, eu sou audaciosa. Eu não me Não brinca. contento, eu não me contento só com reiki. Então, assim, Ah, eu utilizo, que é o que eu falo para todo mundo, gente, se você tem outro tipo de conhecimento, você pode trabalhar. Eu utilizo o reiki com pentagrama divino, eu utilizo o reiki com sequências Grabovoi, eu utilizo o reiki com física quântica. uhum. Então, assim, é energia universal, então todo conhecimento é bem-vindo, toda energia Sim, é bem-vinda. Você enriquece mais o reiki ainda mais do que ele já é, né? Você é exatamente isso. Então, assim, você não tem que ter medo de fazer o bem, uhum. né? Sim, só Então, fazer. aquela ferramenta que você tiver, você pode utilizar. Então, assim, muitas vezes a gente utiliza, é uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas. Você vai presentear alguém? Faz reiki, me Hum. presenteie. Sim, Você vai comer alguma coisa? Faz reiki. Você vai participar de um podcast? Faz faz reiki, reiki. entendeu? Então, assim, e utiliza de tudo que você tem. Então, muitas Uhum. vezes, quem me vê praticando reiki vai me ver praticando reiki. Eu tô com um cristal, eu tô com uma erva, eu tô com algum elemento. Então, assim, é você se conectar com aquela pessoa com quem você vai atender. O que que aquela pessoa precisa? O Uhum. que que tá doendo naquela pessoa? Então, assim, o que que você quer transmitir para aquela pessoa?
Porque um Se a reiki pessoa não tiver aberta para receber, existe isso? existe? Claro que existe. Tem pessoas que não acreditam. E aí não recebe. Não recebe. Recebe. Recebe Recebe? porque é energia. Ela só não admite. Sim. Eu tenho todo tipo de caso, tá, gente? Se a gente passar aqui a noite inteira, a semana, eu tenho caso para contar. Então conta, pode contar. Eu tenho o caso da minha sobrinha. O meu irmão, ele é evangélico afastado e a minha cunhada é evangélica praticante. E Ah, aí, uma vez nós estávamos de férias na casa da minha mãe e a minha sobrinha, ela tinha problemas estomacais e renais. Assim, ela não evacuava e aquilo, tipo, apodrecia dentro dela, ela tinha que fazer lavagem, então era um sofrimento, mas era um sofrimento tenebroso. E aí estava eu, minhas filhas, minha cunhada, minhas duas sobrinhas, minha mãe e meu padrasto. E ela começou a passar mal. Nisso, as minhas queridas falaram o quê? Vamos fazer reiki, né? Tudo delas é sim. reiki. E aí a minha cunhada pegou e falou assim: não, o pai delas não permite. Aí eu falei assim: ah, é? E aí elas ficaram super chateadas. Eu peguei e falei assim: tá tudo bem. Fui no banheiro, minha sobrinha Hum. estava sentada, chorando. E eu peguei e falei assim: a tia vai só orar na sua barriga, tá bom? Aí ela falou assim: tá Uhum. bom. Uhum. E fiz Tadinha. reiki. Quando eu terminei, ela evacuou. Que E nunca legal. mais ela teve nada. Uau. E Que aí, linda. quem foi que curou a minha sobrinha? Foi o remédio que ela tomou antes de receber o reiki. Eu vou contar que eu Ah, passei? sim, Eu né? não vou contar. Sempre assim. Então, aquela pessoa, Andréia, que não aceita e você mandou e fez efeito, ela só não vai admitir. Mas a gente não está aqui Uhum. para provar nada. A gente está Sim, aqui só para cumprir a nossa missão. Acabou. Sim. Ainda mais sim. eu, sabe, que do nove, com. Do Não sei se 9. eu não sei se eu te contei, mas a minha casa 9 é em Gêmeos, meu Quiron é em Gêmeos na casa, acho que é casa 9 alguma coisa assim, ou é na 10. Então, assim, eu não vou ter reconhecimento mesmo. Então, tá tudo bem. Se eu puder fazer, eu vou fazer. E se eu não puder, eu vou fazer do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Ai, O teu, E pode well, falar. Fala. assim, eu não vou ter reconhecimento mesmo. Ah, já aceitei. Assim, vou deixar a criança sofrer? Vou deixar a pessoa sofrer? Não vou. Muito lógico que bom. não, né? É. Porque Ó, eu aí é vou. onde, aí é onde a gente acumula os nossos karmas e a gente Não, deixa de ser claro. quem a gente é, né? Exatamente. Então, Sim, é uma das coisas que eu sempre ensino para todo mundo. Não espere que o outro reconheça e não espere que alguém venha pedir. Lógico, você não vai sair gritando na rua, gente, eu faço reiki. Não, mas se você sente, você não tem coragem de ir lá pedir, tá tudo bem, faça. Ore, é aquela história, ore em seu silêncio. Envia. Você Uhum, sentiu? Envia. Peça permissão uhum, ao eu superior, anjo da guarda, seja lá quem for que esteja guardando aquela pessoa, licença, uhum. entendeu? Então, assim, eu só quero fazer a minha parte. E acabou. E reiki também você não precisa. Quer dizer, é uma pergunta, tá? Tá claro? Vai, você pode pôr, né, a mão, tá, nas partes do corpo, mas se você quiser pôr numa parte só e intencionar a energia para onde estiver precisando, tá? É a mesma Claro, coisa? Sim, é a mesma sim. coisa. Porque, um exemplo, a Andrea tá com problema com o superior dela, né? Tá com problema Uhum. de dor de cabeça, queda de cabelo, tal. Aí eu vou fazer reiki no pé da Andrea. não, não dá, né? Eu já sei. O André já me falou. Ai, a André tá com problema em perdoar. Vamos pro cardíaco. Vou trabalhar só o seu Uhum. cardíaco. Tem
mais alguma coisa? E assim, eu posso escanear você, tá? Vamos até fazer essa prática agora. Ó, Hum. vamos esfregar uma mão na outra. Faz assim, uma mão na outra. E agora a gente vai passar assim, vai bem devagar, vai sentindo. Coloca no peito, assim, peito, vai descendo. Vamos até a barriga. Deu uma esquentada em mim aqui. Deu uma esquentada aí em você? Então, esfrega a De- mão de novo. E você, Rê, sentiu alguma coisa diferente Senti na barriga. na barriga? Então, a Rê vai colocar a mão agora na barriga e a Andrea vai colocar a mão na garganta, onde esquentou. Eu vou colocar a minha na minha cabeça. E aí, Andrea, você vai se visualizar falando muito bem, tá? Vai se visualizar cantando. Então, tudo que for de melhor que você pode fazer com a sua fala, você vai imaginar. Você, Rê, você vai imaginar você trabalhando muito bem, se desenvolvendo muito bem no seu trabalho, sabe? Soltando todas as coisas que de alguma forma você sente que está te prendendo. Então, junto com isso, vocês vão visualizar uma luz. A Andrea pode visualizar uma luz verde e a Rê pode visualizar uma luz violeta. Respira fundo, solta. Pode voltar, respirando. Respira fundo, solta os ombros. Me deu uma felicidade. Uma delícia. Uma delícia. E Nossa, uma agora, ó, de calmaria. novo, vamos escanear de novo? Ó, Vamos. agora vamos começar de novo, ó. Hum. Mudou? Não muda? Muda, Muda. muda É que totalmente. eu Mudou tô, já. eu tô sentindo muita energia. Eu tô segurando meu corpo para não dar um tremelique aqui. É exatamente isso. Vocês entendem? Todo mundo pode fazer. É só a gente querer. Vocês Nossa, e entendem? é uma delícia, né? É ter um Nossa. mínimo de conhecimento, assim, ninguém precisa ser um expert. A energia tá aqui, a energia tá com a Uhum. gente. Então, assim, quando eu faço dessa forma, eu ensino também os meus alunos. Você pede licença para a pessoa, passa a mão na pessoa. Então, assim, você vai sentir algo diferente. Aí você vai perguntar. Se você sentir que aquela pessoa ela tá aberta a ouvir, você vai perguntar se tá com algum, sei lá, algum problema de fala, algum problema no seu trabalho. Ou às vezes você pode só Uhum. falar assim: imagina você cantando, você rindo muito, você gargalhando, imagina você, tipo, super bem no seu trabalho, imagina uma luz azul, uma amarela, uma violeta. Então, Uhum. a gente tem que Nossa. utilizar de tudo que a gente tem, porque nem todo mundo vai acreditar no que você acredita. E pior ainda, imagina se todo mundo fosse acreditar em tudo que eu acredito em tudo, em todos.
Imagina como né? seria pneu. Ufa, ainda bem que não acredito, então. É exatamente isso, porque quando chega. Eu acho engraçado que quando chega alguém e fala assim pra mim, você acredita, eu acredito, ela, calma, eu nem contei, não, mas eu já acredito. Acredito. Eu já passei por tantas experiências, mas tantas, 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 experiências assim, da mais bizarra, à mais milagrosa, entendeu? Então, assim, Hum. não existe nada que eu duvide. Você acredita em ET? Acredito. Você acredita, sei lá, se alguém falar assim, tá ouvindo as trombetas, eu falo assim, meu Deus, eu não tô ouvindo, mas eu acredito que tá Acredito que tá rolando. tocando, né? Eu também sou assim. Acredito em tudo. Porque eu já passei por várias situações e assim, eu testo. É que nem eu falei para vocês, eu sou muito ousada. Então, a Laura, você utiliza o reiki com as chamas, não sei das quantas, utilizo. Você utiliza com cristais, utilizo com ervas, utilizo com pentagrama, utilizo grabovoi. O que você me perguntar, se eu souber, eu utilizo. Eu só preciso ter o conhecimento sobre o que é aquilo. Eu vou encaixar e vou moldar e vou utilizar. Porque alguém vai precisar. Eu vou precisar. E, e você sente assim quando você usa todas o reiki juntamente com todas essas outras técnicas, você sente qual que a pessoa está precisando? Tipo, se eu chego É para você e falo, tô incrível, Rê. assim, Sente. Sente. E assim, um exemplo, eu vou te dar um exemplo muito próximo, né? Quando alguém está com um problema muito forte de saúde, eu utilizo o pentagrama. oh, que legal. Quando alguém está com alguma questão com prova, eu utilizo, sei lá, a física quântica, né, para que ela possa se abrir, para que ela possa conectar, para que Hum. ela eleve a energia dela. Então, assim, quando a gente passa a abrir os olhos para novos horizontes, você. A, alguma voz vem, eu falo da voz, eu sempre tenho a voz que fala assim: utiliza tal coisa, utiliza o pentagrama, utiliza a física quântica, utiliza os números Grabovoi. Então, assim, Mas é aí os números, só. aí você põe, aí você fala o número para a pessoa, ou você Não, mentaliza quando você eu não está falo aplicando. nada, ninguém nem sabe o que está acontecendo na minha cabeça. Imagina se eu verbalizasse tudo isso, a pessoa ia olhar para mim, não, muito obrigada, minha senhora. Ah, é bruxa Do mesmo. que é que você está falando, né? Não, sem eu falar, já me chamam de bruxa. Imagina se eu falasse, gente, eu tava. Vocês só iam ver no jornal. Jovem senhora é queimada em praça pública. Não, não Ah, falo. E até porque, o que que acontece? Os símbolos, eles são sagrados, né? Então, Uhum, a gente verbaliza só no mental, né? uhum, Porque nem todo mundo está preparado para ouvir, nem todo mundo está preparado para entender. É que nem eu falei, todo mundo tem o dom, mas nem todo mundo está preparado para utilizar todos os uhum, símbolos. Porque, que nem eu falei, eu ainda não permiti que as minhas filhas façam nível 3 por conta da potência que é. Posso ser egoísta? Posso, mas eu sou mãe. Eu sei uhum, o processo que elas têm que passar. Porque imagina, na cabecinha delas, se só elas podem fazer para uma pessoa, elas já são assim, imagina o que elas vão ficar o dia inteiro fazendo para o universo. Então, assim, eu estou sim. evitando, tirando um fardo delas, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, não é que é uma obrigação, mas você sente o dever de fazer. uhum. Então, é um passo de cada vez. Elas ainda têm a infância delas para viver, eu tenho a minha missão para cumprir, e tá tudo bem. Sim. Então, O Reiki, tu dá o curso também pela internet? dou curso online, presencial. Agora eu só estou no online. Porque assim, vou confessar aqui.
Tá, confesso. Eu olhava as pessoas oferecendo reiki pela internet e eu, não é Aham. possível, isso não funciona, isso tá errado. Por quê? Porque quando termina o curso, não lembro se a palavra é essa, mas tem que iniciar, você inicia a pessoa, não é isso? Não lembro se a palavra é essa. Quando Você inicia a termina. pessoa na aula. É Então, um dia dois, mas na depende. internet, tudo bem? Juro, até hoje eu tinha esse preconceito. A energia que você sentiu aí, você Ok, precisou da presença? não, A energia tá em todo lugar, Andréia! Tanto, eu sei, tanto que mas sério que eu tinha esse. o reiki também você emana ele à A distância. Então distância ele chega, né? De Mas qualquer forma, tá assim, vamos chegando. lá. Mas não é individual a iniciação? é individual, sim. Então, eu vou primeiro iniciar a Andréia. Andréia, você está no seu momento, sente a sua energia. Renata, sua vez. Ah, tá. Você faz Assim, por individualmente na mais que eu internet, você esteja faz. em grupo, eu faço Ah, tá. individual. A Ah, iniciação é entendi. individual, porque é você recebendo seu símbolo. Então, você vai ficar lá, recebendo seu símbolo. Próximo, sai Andréia, vem Renata. Ah, Próximo, vem, sei lá, a Dona Maria. Próximo, vem o seu João. Entendeu? entendi. E a energia está em todo lugar, para todos. Sim, sim, entendi. Mas é uma Não, dúvida. Eu já tive alunas que deixaram de fazer por conta de ser online. Ai, mas eu quero só se for presencial. E já uhum. aconteceu coisas incríveis nas aulas online que não aconteceu Online. no presencial. Então, só quem sabe é Olha que quem legal. viveu. Então é tudo ao vivo, né? Que você É faz, tudo ao né? vivo, tudo. As aulas Assim, todas. eu deixo material gravado para a pessoa rever, mas assim, Sim. as minhas Ao- aulas são todas ao vivo, porque eu preciso acompanhar, eu preciso ver como você está fazendo. Então, assim, Sim, sim. existe, lógico, existem aulas que são só gravadas, existem, gente. Vai Existe. funcionar? Eu acredito que funciona. Então depende de quem vai praticar. Você vai praticar, só vai funcionar se você praticar, Uhum. entendeu? Mas Ah, eu, sim. Laura, eu gosto de ver a pessoa, tipo, começando a gargalhar porque ela sentiu algo na garganta, a pessoa sentindo alívio porque ela sentiu algo na barriga. Então, eu gosto de ver. Então, eu prefiro Uhum. fazer tudo no ao vivo, mas pode fazer gravado, pode fazer ao vivo, pode fazer presencial. A energia, ela é universal. Que lindo, que E lindo. nos animais, como é que funciona? Porque eu já vi também que, tipo, eu não lembro quem eu vi falando que eles ficam ali, aí tá, a pessoa tá aplicando, aí eles saem. O cachorrinho, o gato, não, ele sai. Quer dizer, ele que Eles decide o ficam tempo um dele. tempo, né? É. Os animais é a mesma coisa, o que muda são os chácaras. Então, se você for fazer um alinhamento de chácara, você tem que fazer o alinhamento de chácara específico dos animais, porque os chácaras deles é diferente do nosso. É a única diferença. O que difere o animal do ser humano é somente isso. Mas eu não vou tratar, até porque eu, Laura, não trato o reiki como as pessoas tratam, tá? Porque se o meu gato ele tá com diarreia, eu vou tratar o físico do meu gato, mas eu vou tratar o emocional da Laura. Do, Lembra? do dono sempre, O Sim. né? dono. Então, assim, eu vou só tratar o físico daquele animal, mas o emocional é sempre do dono. A mesma coisa quando é criança. Uhum. Sim, Então, sim. de 0 a 7 anos e meio, eu vou tratar o físico da criança, o emocional da mãe. De 7 anos e meio até 14 anos e meio, eu vou tratar o físico da criança, o emocional do pai. A partir dos 15 anos, é o emocional daquela pessoa. Exato. Muito legal. E Então, as pessoas, as mães e os pais que te procuram para ajudar a criança, elas entendem isso? Que elas têm que participar desse elas processo? entendem e ficam assim maravilhadas. Porque elas Hum, falam assim, nossa, eu nunca vi dessa forma. Porque é tudo muito justo, né? Então ninguém vai mandar uhum. uma pessoa descrente para receber algo que
Vê uma Sim. louca, tá falando, essa louca aí. Aquela coisa, chega o paciente certo para você, né? Sempre vem, a tampa e a panela, né? Então, assim, a gente Sim, nunca vai sim. utilizar uma bota maior que o nosso pé. Então, sempre vai vir o Uhum. tamanho exato do que a gente consegue calçar e caminhar. Então, mas é muito Uhum. engraçado, porque. E outra, eu não tenho vergonha e, assim, não faço rodeios. Entendeu? Eu explico da forma mais simples possível para que a pessoa ela possa entender. Eu falo assim, ó, vou tratar agora sua filha assim e vou te tratar assim. Tudo bem? Tudo bem. Ai, Laura, muito obrigada. Eu tive o caso de um bebezinho que é neto de uma amiga. E aí, na hora que eu fiz para ele, ele estava chorando, ele não conseguia mamar. Ela fez um vídeo e me mandou na hora. O bebê parou de chorar e aí eu terminei o dele e fui para a mãe. A mãe, ela ficou tão serena que ela não estava conseguindo dormir. Dormiu o bebê e a mãe. Que Nossa, lindo isso. Cara. que lindo. Então, assim, sempre ser muito claro. Uma Uhum. coisa que eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam ser muito claros do que você vai fazer, porque a pessoa ela precisa estar preparada. Porque, um exemplo, se você vai tratar um cardíaco com uma cabeça, você tem que falar para a pessoa, você precisa relaxar. Igual Uhum. esses dias eu Sim. tratei um senhor que ele tá com suspeita de câncer de próstata, né? E aí eu peguei e falei assim: esquece o medo e relaxa, que eu vou te enviar. Então, nesse momento, você vai relaxar. Você só precisa acreditar que o seu corpo é perfeito, porque o seu corpo é perfeito. Então, se existir alguma coisa, a gente vai limpar agora. E aí, conversei com o enteado dele, e eu peguei e falei assim: eu não vou perguntar diretamente para ele, porque ele acabou de começar num relacionamento novo, mas o relacionamento dele anterior era assim, assim, assado. Ele falou assim: a ex-mulher dele era assim. Aí eu peguei e falei assim: então conversa com a sua mãe, fala para ela só demonstrar o quanto ela é amorosa, o quanto ela é feminina para ele, que ele não precisa ter medo disso. Estamos aguardando os exames. Vai dar tudo certo. Com certeza. A palavra que você estava procurando era sensitiva? Não, não é Não, sensitivo. não É uma sensitiva. palavra que eu nunca sei falar. Não Não, é Mas não é é incrível, sensitiva. porque não, porque ela é muito sensitiva, né? A Ela gente sente. acaba sendo. Você Por, consegue sentir o que o outro está sentindo para você tratar ali também, né? eu sinto, mas Esse- assim, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa nem vai passar comigo, tá? é. Uma vez eu peguei um Uber e eu comecei a sentir uma dor na perna, tipo assim, eu não tava conseguindo mexer minha perna. Eu entrei assim, ótima, e aí minha perna começou uma dor, e eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou descer? Eu tava indo pro curso. É. E aí eu, meu Deus, como é que eu vou descer? Minha perna parece que vai cair. Aí eu peguei, olhei assim pelo espelho do carro, né? E o motorista com uma cara de dor. Eu falei assim: ah, não acredito nisso, Ah, Deus. Aí eu falei assim: seu fulano, o senhor tá com dor na dor perna, não. era É. na perna direita, o senhor tá com dor na perna direita? Ele falou assim: ô minha filha, como é que você sabe? Eu falei assim: oh meu Deus, eu tô com dor na minha. Você é tipo uma esponja, né? Eu falei assim, eu falei assim, aí eu peguei e falei pra ele: o senhor tá com problema com a sua esposa, com alguma filha, tia, mãe, que tá criticando o senhor sobre os passos que o senhor quer dar na sua vida? Minha mulher só me critica, e não sei o que. Aí começou, eu falei assim: pode Ixi. falar. Aí ele desabafou tudo que ele tinha que desabafar. Aí eu peguei e falei assim: agora imagina pra ela o quanto é difícil querer ter esse reconhecimento. Se para o senhor tá doendo, imagina para ela ter que te causar dor, a pessoa que ela mais ama, ela ter que machucar para poder ser reconhecida. Na hora ele olhou assim, ele parou, né? Aí ele Hum. olhou assim para mim e falou assim: eu nunca tinha pensado dessa forma. Gente, foi como Oh, que se tivesse legal. uma mão. Então, Nossa. assim, ela parou de impedir ele, porque ela não era o problema. O problema era só os dois Uhum. se alinharem, gente. Karen, E aí eu fui sentir a Que dor, eu lindo. falei assim: ai, que bom que o senhor se resolveu, minha perna. passou de, parou de doer, né?
E às vezes, muitas vezes, não é só um reiki, mas é você entender a dor do outro, porque a gente sempre vai se colocar no lugar de vítima, a gente nunca vai se colocar no lugar do outro, porque a gente está Sim. Sim. acostumado com isso. A gente veio de uma cultura, uma sociedade onde a culpa é do outro, não é minha. E a gente Uhum. nunca se coloca no lugar dele. A partir do momento que você se coloca e coloca o outro, cada um no seu Uhum. lugar, a gente começa a amar de verdade. A gente começa a reconhecer, porque eu preciso me reconhecer para reconhecer o outro. E às vezes é só isso que a gente precisa fazer. Aí envia lá um reiki pro emocional dele, a relação melhorar. Ele me mandou um áudio depois, ele pediu o meu número, mandou um áudio depois, agradecendo. Que Ai, que legal isso. lindo. Então, assim, é muita história, é muita coisa assim que a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, assim, Uhum. é a prática. A prática vai te levar. Às vezes, um exemplo, pode ter algo que a Andrea conhece que eu não conheço e que vai ser mega sucesso. Então, assim, na Uhum. dúvida, tenta. Se tiver com medo, vai com medo Vai com mesmo, medo mesmo, é isso. Pega a mão e fala né? assim, Eba, então vamos comigo para eu não ir sozinha. Tá tudo bem. Né? Uhum. Vamos junto. Que E legal. muitas vezes, eu sempre falo isso pro pessoal, eu falo assim, gente, sempre tem um cobaia, sempre tem um cobaia. Os meus amigos são muito meus cobaias. E a gente precisa de cobaias. E a gente precisa Uhum. também ser cobaia. Sim. Quem nunca foi cobaia? Eu já fui. É, eu também já fui cobaia já. Tudo bem. E levante a mão quem nunca foi cobaia, aprenda a pedir, fala assim, eu estou testando uma técnica. Posso fazer com você? Ou então, se você está vendo alguém com alguma coisa, fala assim: eu nunca fiz assim, mas eu estou vendo que você vai. Eu vou testar isso com você para ver se vai ser melhor. Posso fazer? Não custa, Uhum. não Né? custa. Uhum. Eu comecei fazendo isso. Uma amiga, ela estava com um problema de estômago que ninguém descobriu o que que era. Ninguém descobriu o que que era. E ela ia ter que, ela fez biópsia, fez isso, fez aquilo, ia ter que fazer cirurgia. Do quê? Ninguém sabia o que que era. Como que ia fazer uma cirurgia? Uhum. E ela pegou e falou assim, ela pegou e me ligou e falou assim: faz um reiki pra mim, aquele seu reiki. Aí eu falei assim: o que que Aquele você faz? seu. Aquele É. seu. Aí ela pegou e falou assim: eu não sei o que que é, os médicos têm suspeita disso e disso e disso. É o meu estômago, ele não para de doer. Então, uma dor, ela estava internada há 7 dias já. Eu falei assim: então tá bom, então, tal hora você vai deitar e eu vou fazer um experimento com você. Posso? Pode. Foi a minha primeira tentativa de pentagrama. E Uhum. aí ela deitou, eu fiz, ela falou assim, eu senti como se alguém estivesse colocando algodão. Passou. Uau. Ah, Aí eu falei assim, caramba. que bom, agora relaxa. O que ela fez foi comer pastel. Ah, Ah! Aí ela pegou e falou assim, menina, você não sabe o que aconteceu? A dor voltou. Eu falei assim, você ficou de repouso? Ela falou assim, não, eu comi pastel. Aí eu falei assim, como que você vai comer pastel pedindo pra você ficar de repouso, pelo amor de Deus? Ela falou assim, mas eu confio em você. Eu falei assim, tá, mas qualquer coisa que você fazer, gente, você precisa de repouso. Ela falou assim, ai, desculpa, faz de novo. Fiz de novo. Nunca mais sentiu dor. Não precisou de cirurgia. E os exames saíram sem nada. Que ai, incrível. que lindo. Que Lembrei de uma incrível. agora que É. eu não sei se a gente está ainda com tempo. Se vocês quiserem, vocês Não, podem até cortar essa parte depois. A gente quer ser muito. não. Não, conta, por Conta, favor, conta, conta. conta. Uma das coisas que eu gosto de fazer em vivência ao ar livre, de dia, que uma vez eu fiz até com uma turma lá da escola. Qual é a energia mais forte que a gente tem no universo? A energia de maior vida. Sabe qual é? Hum. A energia do sol. Quando vocês estiverem sem energia, vocês vão estender a mão de vocês assim, ó, para o sol e vai receber a energia dele. O que que aconteceu comigo? Eu louca que sou, louca, louca. Tava no Ibirapuera, eu e uma amiga e a irmã da minha amiga. E a irmã da minha amiga, ela é especial. E aí, a gente comprou cada uma cerveja, né? E eu pedi, a gente bebe cerveja sem álcool, mas bebe.
E aí, eu Uhum. deixei a minha cerveja com a minha amiga e fui levar a irmã dela no banheiro, né? Como eu expliquei, a irmã dela é especial. E aí, quando eu voltei, ela falou assim, amiga, eu acho que deve ser doce, e porque conta que não tem álcool, caiu uma abelha na sua cerveja. Eu falei assim, meu Deus, a abelha morreu. Aí ela falou assim, joga fora. Eu falei assim, não, eu vou fazer reiki nela. Aí ela falou assim, amiga, a abelha morreu. Ah! Aí eu falei assim, não, eu vou fazer reiki nela. Tem sol, tem vida, ela pode voltar. Ela falou assim, amiga, não faz isso. Eu falei assim, eu vou fazer. Lá vai eu fazer reiki na abelha. E minha amiga falava assim, para. Aí ela falava assim, amiga, tá, o pessoal tá olhando. Eu falei assim, não tem problema. E a irmã dela ficava assim, morreu, morreu, morreu. Eu, vai ter vida, vai ter vida. E E nesse aí? momento o mundo parou e eu só me concentrei naquela abelha. Eu só me lembrava do quanto as abelhas, elas são nobres em doar a vida delas para salvar a nossa. Então, eu falei assim, Uhum. alguma coisa eu tenho que fazer por essa abelha. O que que essa abelha queria me ensinar? O que que ela queria trazer de bom para mim? Porque se ela morreu, alguma coisa eu tinha para aprender. Então, eu quero ajudar ela de alguma forma. Hum. E canalizei. E, tipo, fiquei lá no sol e colocando energia, ela começou a mexer a perninha. Ah! Daqui a Ah, que pouco, a outra bonitinha. perninha. Eu falei assim, amiga, ela vai voltar. Ela falou assim, para. Eu falei assim, não, não fala comigo. E a irmã dela gritando, tá morta, tá morta, tá morta. E a... Gente, Não. é muito bizarro. E aí, o que que aconteceu? A abelha voltou, ela saiu zanzando assim, caiu. Eu peguei ela de volta, continuei fazendo reiki. Ela se reestabilizou, ela deu uma volta na mesa e ela me reverenciou. Ai, que linda. Fez isso, a minha amiga só ficou calada. Ela falou assim, gente, ninguém vai acreditar na gente. Eu falei assim, ninguém precisa acreditar. Aí ela veio, Fiquei aí a arrepiada irmã aqui, dela cara. começou, tá viva, tá viva, e a gente dava tanta risada. Enfim, a abelha me reverenciou, olhou para as duas assim e saiu voando. Que Então, linda, assim, gente. é vida, vida, vida. O sol, qualquer coisa. Tá ansiosa, tá estressada, tá cansada, tá com preguiça, depressão, gente, estica a mão, recebe a energia do sol. O sol é a maior fonte de vida que existe. Então, Que show. assim, Tá ah, eu de tô com dor de graça aí, não? cabeça, tô com dor de cabeça, coloca a mão, estende, pega a energia, coloca em você. Não precisa ser reikiano para fazer isso. Você não precisa ser reikiano para ter acesso ao prana, para ter acesso à energia, para ter acesso ao amor, para ter acesso a Deus. Ninguém precisa. Tá de O reiki graça, né? é de graça. O reiki é somente uma ferramenta para acelerar um processo. Mas Nossa. toda essa divindade está dentro da Andrea, está dentro da Renata, está dentro de quem vai assistir isso posteriormente. Entende? Então, assim, mesmo se eu não fosse reikiano, mas se eu quisesse salvar a vida daquela abelha, daria certo também. Nossa. Então, Não, é realmente só. essa foi incrível. Essa foi incrível mesmo, linda. Eu Não, quero realmente. muito que vocês conheçam essa minha amiga, para ela contar. A gente ri tanto, a gente ri tanto. Quando Nossa, eu lembro cada uma falando alguma coisa, eu falo assim: não, gente, eu vou salvar a abelha. sensacional, É sensacional. maravilhoso. E assim, são muitas histórias que a gente vai, sabe, guardando, que a gente vai adquirindo, e são histórias fantásticas. São histórias assim que preenchem o nosso ser e que E vai únicas, né? e Não, são não sei únicas. se tem alguém no mundo que salvou uma Uma abelha abelha. de ter Não caído na tem, cerveja. não tem, não tem, não tem, não tem, gente. E várias outras coisas também, sabe? Então, assim, Incrível. é uma experiência tão única, tão prazerosa, que motiva outras pessoas a querer entrar para esse clã, porque para mim isso é um clã de pessoas que querem amar outras pessoas, pessoas que se amam e querem amar outras pessoas.
E é tipo zero julgamento, zero, sabe? Raiva, ódio, rancor, é amor, é Deus, é o universo. Então, assim, é o todo e o tudo. E a gente faz parte disso. E todo mundo merece receber isso. Então, Sim, eu acredito muito que num futuro bem próximo, que vai ser algo que todo mundo vai aprender. Breathwork é algo que todo mundo vai aprender, que é uma das coisas que a gente pode conversar depois. Então, assim, é tudo com nosso. certeza. A gente só precisa praticar. Adorei, Laura. Muito Ah, lindo, muito Laura. Adorei. Lindo obrigada. mesmo. Adorei. Lindo. Nossa, você quer falar alguma Olha, coisa que não foi falado? Enfim, você acha Eu importante? acho que é você se amar, né? Então, assim, acho que desde o começo eu venho trazendo a mensagem que reiki é amor, ponto. Uhum. Então, assim, e você não precisa ser reikiana para amar, você só precisa querer. Então, assim, comece por você e transborde isso para o outro. E o restante vem com consequência. Tudo é história, tudo é bagagem e a gente está aqui para isso, para aprender e compartilhar. E muito obrigada, Andréia, pelo Eu que convite. agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Renata, pelo eu agradeço. tempo. Então, assim, foi muito fantástico e que Foi. você, tipo assim, explodam muito, que tenha muito sucesso, que dê muita gargalhada, que falem, Nós. Obrigada. A compartilhem gente, muito. eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite e foi uma honra ter você aqui. Obrigada por ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento que você tem, que é lindo, e já, né, te convidando para um próximo aí mais para frente, para você trazer mais coisas, porque você tem muitas técnicas, tem muita coisa legal, e é uma delícia conversar com você, e é um Muito prazer obrigada. gigantesco te conhecer, viu? Obrigada, Rê. Muito, muito obrigada. E que vocês sejam preenchidas cada vez mais de amor, de abundância e de pessoas que vão trazer isso para vocês e para todos aqueles que vão ouvir vocês. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Só desejo o melhor para vocês e muita energia para obrigada, vocês. obrigada. Obrigada. Obrigada, Igualmente para Obrigada. Renata. você A honra também, foi viu? toda minha, viu? Muito obrigada. Beijo, Hum. beijo. E Beijo lembrando, enorme. Pode obrigada, falar. gente. E lembrando que nosso caminho é único. Cada um tem o seu. É isso mesmo. É só abraçar, acolher e seguir, né? Então, assim, não Sim. tem essa ai, que a Andréia aí fazer isso, vou fazer também. Você pode ter um pouco do conhecimento, mas como o da Andréia, da Laura, da Laura, da Renata, da Renata. E tá Não, É tudo. isso inesquecível aí. da abelha, eu nunca vou esquecer, nunca mais, Laura. Nunca mesmo, Laura. Nunca. Imagina Foi quem tava incrível. lá. E eu acredito, viu? Eu acredito. Eu também acredito. Não Achei preciso nem ter sensacional. visto, meu. Ai, Meninas, gente, obrigada. prazer enorme, enorme, enorme. Muito feliz. Obrigada de coração mesmo. Renata, Obrigada a foi um você. mega prazer te conhecer. Muito obrigada, meninas. Uma Obrigada ótima igualmente. semana e tudo de bom. Qualquer coisa, pode chamar que eu tô aqui, tá bom? Olha que eu chamo Chamaremos, mesmo. com certeza. Tchau. Tchau, Beijo, beijo. tchau. Beijo. Tchau.